Uma ótima tarde para você que nos acompanha aqui pelo Facebook. Vamos chegando ao vivo aqui nesta tarde, dando início à nossa catequese de hoje. Vamos nos conectando aqui a todos os meios para acompanhar nosso Instagram e também o nosso Zoom. Estamos ainda nos conectando aqui pelo Instagram. Vamos lá. Vamos ajustar aqui os meios para nos acompanharem. Aqui é assim, gente, a gente está sozinho, então vai se ajustando como é possível, ainda no nosso contexto de pandemia. Me parece que ainda o Zoom. Muito bem, vamos agora ligar o vídeo e aqui no nosso Instagram nós vamos também dando início aqui neste sábado tão especial. Organizando então por fim aqui o Instagram. Agora sim, estamos ao vivo. Boa tarde a você que nos acompanha pelo Instagram. Aqui também no Zoom já estamos. E vamos conferir o nosso Facebook também. Muito bem, estamos ao vivo. Podemos agora começar adequadamente a nossa catequese. Saudando o Pedrinho, a Isabela, a irmã Inês, as outras pessoas que vão se ligando aqui a nós. Hoje é um dia importante da festa de São Pedro e São Paulo. Margorete também já está aqui conectada conosco, né? Então vamos nos preparando bem, a Sueli, para nós podermos começar adequadamente então a nossa catequese deste sábado, que é um dia bastante especial. Hoje é a festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, então precisamos também fazer essa saudação. Vamos começar então, imediatamente, fazendo a nossa oração, nos colocando na presença de Deus, para que seja Ele mesmo a nos conduzir. Vamos pedindo a intercessão de Nossa Senhora, de Maria, Mãe de Jesus e nossa, hoje invocada com o título de Perpétuo Socorro. E vamos pedir ao Espírito Santo que esteja aqui, que seja Ele a nos catequizar, seja Ele a nos falar de Deus. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, então nós vamos dando início imediatamente à nossa catequese sobre o tema de hoje, que é a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo. Como nós sabemos, o mês de junho é um mês assim muito marcado por tradições festivas importantes. São vários os grandes santos que nós celebramos com festejos neste mês. Ainda na primeira quinzena, no dia 13 de junho, temos o querido Santo Antônio de Pádua ou Santo Antônio de Lisboa, como queiram chamar, que foi um sacerdote português do século XII, que se tornou um grande amigo do próprio São Francisco de Assis, ingressou na sua família religiosa e chegou ao ponto de ser assim um dos maiores pregadores da história cristã. O Papa Gregório IX chamava Santo Antônio de Arca do Testamento, né?
Tamanha era a sua intimidade com a palavra de Deus, a sua inteligência e a sua eloquência. Instantes antes de partir deste mundo, Santo Antônio disse como suas últimas palavras: ó Virgem gloriosa que estais acima das estrelas. E completou: estou vendo o meu Senhor. E partiu, deixando atrás de si um rastro de vivência do Evangelho, de ensinamento cristão. Realizou muitos milagres ainda em vida e foi proclamado santo e doutor da Igreja. Eu não sei se você conhece a oração de Santo Antônio. Eu queria inclusive começar a nossa catequese de hoje com essa oração de Santo Antônio, que é uma oração belíssima para nós fazermos neste momento. Diz assim: meu querido Santo Antônio, dos santos o mais carinhoso, o vosso ardente amor a Deus, as vossas sublimes virtudes e a grande caridade para o próximo vos mereceram ainda durante a vida o poder de fazer milagres espantosos. Nada vos era impossível se não deixar de sentir compaixão pelos que necessitavam da vossa eficaz intercessão. A vós recorremos e vos imploramos que nos obtenhais a graça especial que neste momento pedimos. Cada um pode lembrar a graça que precisa. Ó bondoso e santo taumaturgo, cujo coração estava sempre cheio de simpatia pelos homens, segredai as nossas preces ao menino Jesus, que tanto gostava de repousar nos vossos braços. Uma palavra vossa nos obterá as mercês que pedimos. Amém. Bonita, não é a oração de Santo Antônio? Espero que você tenha gostado. No dia 24 é a vez de São João, a grande festa que aqui no Brasil é muito forte, principalmente na região Nordeste. João Batista, que foi parente de Jesus e foi o seu precursor, ou seja, aquele que veio antes de Jesus para preparar a sua chegada. João nasceu numa cidade a 6 quilômetros de Jerusalém. O pai dele era um sacerdote do templo de Jerusalém. Zacarias, como nós conhecemos, a mãe Isabel, né, que foi prima de Maria, mãe de Jesus, e São João Batista foi consagrado a Deus já desde o seu ventre materno. Na sua missão, pregou a conversão e o arrependimento dos pecados e fazia esse gesto do batismo pelo qual se tornou conhecido, que simbolizava a vida nova, com o mergulho nas águas do Jordão, as águas do rio que passam e levam as impurezas, e ali então ficava simbolizada a vida nova depois dessa lavagem daquilo que era velho e que passa como passam as águas do rio, né? Daí é que vem o seu nome de João Batista, né? Ele é muito importante na Sagrada Escritura, porque justamente foi o que anunciou a vinda de Jesus, preparou o terreno para Jesus, anunciou a salvação que o Messias traria para todos, uma salvação universal, que era uma novidade absoluta. E agora, concluindo o mês de junho, nós celebramos então São Pedro e São Paulo, que também eles estavam presentes, estão presentes na Sagrada Escritura. É uma ocorrência muito significativa para nós cristãos, não é? Quem deseja ser cristão, participar verdadeiramente da Igreja de Cristo, precisa conhecer o conteúdo deste domingo, essa solenidade de São Pedro e São Paulo, quem são essas duas figuras, os protagonistas dessa festa. Antes de nós mergulharmos no conteúdo dessa solenidade, eu queria que nós meditássemos um pouco sobre o que é um santo, não é? Já que junho é o mês dos santos, Santo Antônio, São João, agora São Pedro e São Paulo, o que é e o que não é um santo? Começo pelo que não é, né? Um santo não é um super-herói, não é um mágico, não é um milagreiro, não é alguém com superpoderes,
não é um tipo diferente de ser humano na sua constituição, não é um curandeiro. Não é? Então, o que é um santo? Primeiro, é uma pessoa, como eu e você, com virtudes e imperfeições, com sonhos e dificuldades, desafios a superar. Não é? Que sofre, que ri, que tem necessidades, é uma pessoa, como você e eu. Né? Qual é a diferença? Né? É um ser humano absolutamente normal que, contudo, fez uma escolha séria e esforçada por Deus. E a partir dessa escolha por Deus, uma escolha pelo amor. O amor a Deus e o amor aos seres humanos, a cada pessoa, a cada próximo. Então, um santo é alguém que busca amar, amar sempre, amar com uma radicalidade particular, né? Amar com a sua vida, amar com o seu coração, com os seus gestos e em todos os momentos. Né? Amar a Deus e aos irmãos, a cada pessoa que encontrar, não importando suas características, origens e credos. Na verdade, a santidade não deveria ser vista como uma exclusividade de umas poucas pessoas que tiveram uma força maior do que o normal e agora estão desenhadas nos altares. De modo algum, não é? A santidade deve ser vista como a vocação de todos, não é? De todos os cristãos. A santidade é o chamado que Deus faz a você e a mim que somos batizados. Né? O batismo nos insere na vida de Cristo, que é o santo dos santos, é o santo por excelência, o mais santo de todos os seres. Inseridos nele, nós temos uma força imensa, uma capacidade imensa de realizar grandes obras. E a santidade é a principal dessas grandes obras, cuja força ganhamos no batismo. Né? Santo Afonso Maria de Ligório, que é um santo bastante conhecido na igreja, é um bispo italiano do século XVIII, estava convencido que a santidade é possível para todos os cristãos. Ele diz: é um grande erro afirmar que Deus não quer que todos sejam santos. Deus quer que todos sejam santos e cada um no lugar onde foi chamado. Santo Afonso continua: cada pessoa é chamada a ser santa na condição em que se encontra, seja ela um religioso, um padre, uma pessoa casada ou solteira, e mesmo na sua profissão. Ninguém precisa viver num convento ou ir a um seminário para ser santo, mas sim todos são chamados a viver esta escolha em qualquer situação da vida. Isso é o que ensina Santo Afonso. O Papa Francisco, em uma das suas obras mais recentes, a exortação Gaudete et Exsultate, fala também sobre o que é ser santo. O Papa diz: todos somos chamados a ser santos, vivendo com amor e oferecendo o próprio testemunho nas ocupações de cada dia onde se encontra. Continua Francisco: a busca pela santidade significa que cada vez mais nos deixamos envolver por Deus, deixando que Ele habite em nós, e assim vamos vivendo e agindo conforme a sua mensagem. Dissemos tantas vezes que Deus habita em nós, mas é melhor dizer que nós habitamos nele, que ele nos possibilita viver na sua luz e no seu amor. Ele é o nosso templo. Né? Ensinamento do Papa Francisco na Gaudete et Exsultate. Deus quer, querido irmão, querida irmã, que todos os homens e mulheres sejam santos. Não é? Deus nos ama, nos chama a viver na plenitude, não uma vida vazia de significado. Se Deus nos ama, somos feitos à sua imagem e semelhança, e cremos nisso, somos dignos, todos nós, de viver e concretizar a santidade em nossa vida e encontrar a verdadeira felicidade na santidade.
São José Maria Escrivá de Balaguer, que é um santo contemporâneo que nós celebramos ontem, dizia que um santo é um lutador. Eu gosto muito dessa definição. O santo é um lutador. São José Maria Escrivá dizia com uma força inusitada que o chamado à santidade é universal. E a mensagem do trabalho, da vida em família e das relações sociais são o caminho da santidade. Vejam, vou reforçar esse ponto. Onde é que se encontra, se vive, se exercita e se alcança a santidade no pensamento de São José Maria Escrivá? No trabalho, na vida de família e nas relações sociais. É onde você e eu estamos, né? A meta que eu proponho, dizia São José Maria Escrivá, ou melhor, a que Deus nos indica, não é uma miragem ou um ideal inatingível. São muitos os exemplos concretos de mulheres e homens das ruas, como vocês e eu, que encontraram Jesus que passa como que em segredo, pelas encruzilhadas aparentemente mais vulgares, e se decidiram por segui-lo, abraçados com amor a cruz de cada dia. Dizia ainda o santo espanhol, em uma outra obra sua, Amar a Igreja, Lealdade à Igreja, santidade, rigorosamente, não significa senão união com Deus. A uma maior intimidade com o Senhor corresponderá, portanto, maior santidade. Portanto, a partir desse pensamento de São José Maria Escrivá, a gente consegue entender que a santidade está ligada a estar mais perto de Deus, cada vez mais inseridos na sua graça. Quando perguntado quem pode ser santo, São José Maria respondeu: a santidade é para todos, e não só para alguns privilegiados. Não consiste em realizar coisas extraordinárias, mas em cumprir com amor os pequenos deveres de cada dia. Queres de verdade ser santo? Cumpre o pequeno dever de cada momento teu. Faz o que deves e está no que fazes. E acrescenta: a santidade grande consiste em cumprir os deveres pequenos de cada instante da vida. Acrescento ainda alguns trechos de uma catequese dada pelo Papa Francisco em 2014 sobre a santidade. O Papa diz: um grande dom do Concílio do Vaticano II foi ter recuperado uma visão de igreja fundada na comunhão e ter voltado a entender também o princípio da autoridade e da hierarquia em tal perspectiva. E aqui peço que você guarde esse pensamento, porque nós vamos falar muito de igreja daqui a pouco. Então o Papa diz que essa visão de igreja fundamentada na comunhão e a autoridade e a hierarquia também vividas a partir da perspectiva de comunhão. Isto ajudou-nos, continuou o Papa, a compreender melhor que, enquanto batizados, todos os cristãos têm igual dignidade diante do Senhor e são irmanados pela mesma vocação que é a santidade. Isso está num pensamento da Constituição Lumen Gentium, que é uma Constituição apostólica do Segundo Concílio do Vaticano. Antes de tudo, continua Francisco, devemos ter presente que a santidade não é uma condição que obtemos com as nossas qualidades e capacidades. A santidade é um dom, é uma dádiva que o Senhor Jesus nos oferece quando nos toma consigo e nos reveste de si mesmo, tornando-nos como Ele é. Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo afirma que Cristo amou a igreja e se entregou por ela para a santificar. Verdadeiramente, a santidade é o rosto mais bonito da igreja, o aspecto mais belo. É redescobrir-se na comunhão com Deus, na plenitude da sua vida e do seu amor. Então compreende-se que a santidade não é uma prerrogativa só de alguns. É um dom oferecido a todos, sem excluir ninguém. E por isso constitui o distintivo de cada cristão. Para ser santo, não é preciso ser bispo, padre ou religioso. Todos somos chamados a ser santos. Muitas vezes somos tentados a pensar que a santidade só está reservada
aqueles que têm a possibilidade de se desapegar dos afazeres normais. Mas não é assim. Alguns pensam que a santidade é fechar os olhos e fazer cara de santinho. Não, a santidade não é isso. É uma linguagem muito própria do Papa Francisco, né? A santidade é maior, é mais profunda. Somos chamados a tornar-nos santos precisamente vivendo com amor e oferecendo o testemunho cristão nas ocupações diárias. E cada qual nas condições e situação de vida em que se encontra. Fecho esse trecho da catequese do Papa. O meu primeiro desejo hoje é justamente que esta nossa catequese desperte em nós a beleza, a necessidade e a urgência de sermos santos. Na vida que temos, nos lugares que frequentamos, nos afazeres que nos vinculam, deixando que as nossas ações sejam todas elas guiadas por Deus e tenham a sua origem e a sua prática no amor a Deus e ao próximo. Agora sim, passemos então ao conteúdo específico da palavra de Deus deste domingo, a partir das pessoas de Pedro e Paulo e do próprio Jesus Cristo. Vamos fazer a primeira leitura, que justamente nos traz a experiência de Pedro. Depois também o Evangelho se coloca a partir da perspectiva de Pedro. E essa primeira leitura, ela se dá já em Roma, muitos anos depois da morte e ressurreição de Jesus. O cristianismo já tinha se difundido para além do Oriente, tinha alcançado a Europa, Pedro estava em Roma. O exato motivo a Sagrada Escritura não coloca, mas depois a história mostra que Pedro e Paulo acabam fazendo como que uma refundação da cidade de Roma, que já tinha uma história de séculos antes desse momento. A perseguição aos cristãos em Roma também já era fortíssima, duríssima também, e Deus ali realiza obras extraordinárias em favor dos cristãos e em favor de Pedro, que é o que consta então da leitura de hoje, né? Vamos fazer essa leitura agora. Se você tiver a escritura aí, você pode abrir Atos 12, senão a gente acompanha com a nossa escuta. Atos 12, versículos 1 a 11. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: Coloca teu cinto, calça as tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: Põe tua capa e vem comigo. Pedro o acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor, graças a Deus.
É uma leitura forte, como você pôde perceber. Nós temos aqui tempo só para destacar alguns poucos aspectos. O primeiro que salta aos olhos, e que eu queria muito que você refletisse, é o incômodo que os cristãos causam. Né? Desde o surgimento do cristianismo, há 20 séculos, os cristãos são perseguidos. Foi assim no início, tanto que o fundador do cristianismo foi assassinado pela perseguição, nosso Jesus, os que vieram depois dele também, e hoje ainda os cristãos continuam a ser perseguidos e martirizados em tantas partes da terra. Né? O motivo não é nada difícil de entender. Né? O cristianismo incomoda mesmo. Né? Incomoda porque condena a maldade, a corrupção, a exploração, a desigualdade. Né? Os cristãos são mesmo inconvenientes. Está na razão de ser de um cristão. Né? Porque o seu apego não é ao acúmulo de riquezas e nem ao exercício do poder. Né? A verdade que nós carregamos conosco não está em sintonia com as verdades que o mundo propaga. Né? Muito menos com os seus poderosos, com os que oprimem. Né? Nós causamos incômodo desde os tempos do nosso mestre. Ele mesmo, como já dissemos, foi morto pelos poderosos do seu tempo, incomodou demais. Né? Nós causamos incômodo também hoje, defendendo os pobres, os marginalizados, denunciando as atrocidades que ferem o ser humano, e continuaremos a incomodar enquanto estivermos no mundo. Né? Inclusive, me permita dizer que, num contexto em que os cristãos não incomodam, provavelmente não estão vivendo o cristianismo com a radicalidade que deveriam viver. Porque enquanto o ser humano não tiver garantida integralmente a sua dignidade em qualquer lugar da terra, o cristianismo não se completou, não se concretizou na sua totalidade e, portanto, precisamos continuar a incomodar. Né? Esse contexto tem tudo a ver com santidade. O santo não está preocupado com a sua credibilidade diante do mundo, com a sua imagem diante dos outros, nem com a sua conta bancária, nem com o poder que tem. Não que a riqueza e os espaços de poder sejam um mal em si. Ao contrário, né? É até bom que os cristãos também ocupem espaços de poder. A riqueza em si não é um pecado, o pecado é o apego a ela. O pecado é colocar na riqueza e no poder a nossa segurança, a nossa esperança e a nossa felicidade. Né? Porque a nossa segurança, a nossa esperança e a nossa felicidade estão na graça de Deus e no amor de Deus dirigido a nós e à humanidade. Né? O santo tem que ter coragem. Nós falamos na catequese da semana passada da coragem a partir daquela ordem expressa, forte de Jesus a nós, não tenhais medo. Né? Se quisermos mesmo ser santos, e é bom que queiramos, que tenhamos esse desejo dentro de nós, né? É preciso ter coragem para incomodar, para ir na direção contrária do que o mundo prega, ter coragem para anunciar que o amor vence tudo e que Deus nos espera de braços abertos, que Ele tem um desígnio sobre nós e que nós peregrinamos para Ele. Né? Essa coragem Pedro ganhou a partir do Pentecostes, que nós celebramos há algumas semanas, tivemos uma catequese especial aqui, recebendo o Espírito Santo de Deus. Nessa leitura que nós acabamos de fazer, encontramos Pedro que recebe de Deus um milagre. É libertado das garras da prisão do rei. Né? Ao reencontrar-se com a liberdade, você ouviu qual foi a exclamação de Pedro? Agora sei de fato que o Senhor enviou seu anjo para me libertar. Libertar. Querido irmão, querida irmã, essa descoberta de Pedro deve ser também a nossa descoberta. O Senhor quer nos libertar das amarras que ainda nos prendem. Só você pode responder o que acorrenta você no momento presente. Não é? O que acorrenta hoje a sua vida? A aflição pela situação econômica? Algum sofrido vício? Aquele perdão difícil de dar? Aquela ofensa que ainda machuca?
aquela dificuldade de reestabelecer laços rompidos, enfim, aquilo que só você sabe e que hoje o Senhor quer livrar a sua vida disso que prende a sua vida, disso que amarra você a situações que prendem, que atrapalham. O segundo aspecto dessa leitura é a oração da comunidade. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. A igreja tem que ser mais orante. Você tem que ser mais orante. A sua família tem que ser mais orante. A oração nos liga com o Senhor, nos leva até Ele. E a oração traz Deus para dentro de nós, para o nosso coração, para a nossa casa, para a nossa vida. A oração também em comunidade, como essa que foi mostrada na leitura, tem uma força extraordinária. Nós chegamos então com essa leitura a 3 palavras-chave sobre a vida de um santo, que devem se encarnar na nossa vida. Coragem, porque a nossa confiança está em Deus, não na nossa fragilidade. Oração, de onde vem a nossa intimidade com Deus e a nossa fortaleza interior. E libertação, porque o Senhor hoje oferece a libertação do que te prende, do que te atrasa, do que atrapalha a tua vida e a tua caminhada rumo ao céu. Coragem, oração e libertação nós extraímos dessa leitura. No Evangelho, nós encontramos Pedro no momento bem anterior, com Jesus ainda presente. É um episódio de enorme importância, porque é o anúncio de Jesus de que ele abriria no mundo uma nova estrada, fundaria uma igreja, uma nova religião surgia na história humana. Façamos então a leitura do Evangelho. Procure escutar com todo o seu coração. Anúncio do Evangelho de Mateus. É Mateus 16, 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi a Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Encontramos Jesus e seus discípulos em Cesareia de Filipe, que era um lugar belíssimo, com uma bela fauna, uma bela flora, uma bacia hidrográfica importante, tinha até uma cachoeira ali, a maior cachoeira do Rio Jordão fica ali, tem 10 metros. E Jesus lança ali um questionamento sobre a sua fama crescente entre o povo, que na verdade era só uma desculpa para chegar no questionamento mesmo que ele queria fazer, que era o próximo, né? Jesus aparenta querer saber quem ele é na opinião pública, que papel ocupa na vida das pessoas, que influência exerce sobre a comunidade. Seus discípulos começam a dar respostas sobre quem as pessoas achavam que Jesus fosse. Depois, Jesus lança a verdadeira pergunta: e vocês? Quem dizem que eu sou? Jesus tinha concluído ali o primeiro ciclo da sua vida pública, com tantas curas, discursos, viagens importantes, realizou feitos extraordinários, mas agora vinha um passo novo, que era aquele da cruz.
Pergunta feita por Jesus aos seus seguidores e a mim: quem você diz que eu sou? Noutras palavras, o que eu sou para você? O que eu significo na sua vida? Que papel eu tenho nos seus atos, na sua história? Que importância eu tenho para você? De novo, é uma resposta individual, íntima. Só você pode dar por você. Cada um procure hoje dar a sua resposta a Jesus. Ele pergunta, ele espera a nossa resposta. Como naquele tempo, também hoje existem muitas ideias propagadas por aí sobre Jesus Cristo. Profeta, ainda muitos chamam, milagreiro, né, revolucionário, líder político. Alguns até nem acreditam em Jesus como uma pessoa, mas como uma ideia, talvez até como uma ideologia, como uma filosofia. E você? O que o seu coração diz sobre Jesus? Na sua vida, ele é o Salvador? Né? Ele é o seu mestre, o seu guia, a sua referência, o seu Deus? Né? Ele é o Senhor da sua vida e da sua história? Façamos hoje, querido irmão, querida irmã, esta importante reflexão sobre quem é Jesus para nós. E demos a ele o espaço que ele merece em nós e nos nossos dias. Em seguida, diante dessa profissão de fé feita por Simão, que reconhece Jesus de Nazaré como o Messias, o Filho do Deus vivo, Jesus diz uma das suas frases mais importantes de todas. Né? Ele dá a impactante notícia de que estava para abrir no mundo uma nova estrada, uma nova fé, uma nova religião. Jesus anuncia a fundação de uma igreja que já vem acompanhada com uma palavrinha muito importante. Edificarei a minha igreja. A igreja é dele, é de Jesus. Simão Pedro se coloca de tal forma próximo do Senhor que se torna ele próprio, Pedro, uma rocha de fé e de amor sobre a qual Jesus edifica a sua igreja. Ao lançar para a humanidade essa nova estrada, Jesus Cristo revoluciona a história ao apresentar uma religião totalmente baseada no amor e fundada no sacrifício do próprio Deus em favor da humanidade. Se a antiga religião, o judaísmo, era construída a partir da promessa do Senhor de abençoar os que crescem no seu nome e guiar-lhes rumo à terra prometida, agora a nova religião tem como base o amor de Deus, derramado inteiramente sobre a humanidade. Mais do que uma promessa, a religião que Jesus funda está enraizada na doação do mesmo Jesus no alto da cruz e na sua ressurreição, que revela à humanidade a verdadeira terra prometida, que não é a planície de Canaã, é o céu. E a verdadeira bênção, que é o próprio amor transformador de Deus sobre cada pessoa humana. Existe por aí uma falsa ideia de que Jesus Cristo não fosse uma pessoa da religião. É um grave engano. Né? E aí, me permita comentar um fato que eu vejo aí pelas redes sociais num passado recente. Tem uma figurinha por aí com uma suposta imagem de Jesus e uma frase dizendo assim: Jesus Cristo não amava a religião, ele amava as pessoas. Né? E pronto. Eu vi um monte de católicos, inclusive, compartilhando aí pelas redes sociais essa imagem com essa frase de que Jesus não amava a religião, Jesus amava as pessoas. Isso está errado. Se alguém não entendeu, eu vou dizer de novo. Essa frase está errada. É um grave erro nós compartilharmos uma frase como essa. Jesus Cristo amava sim a religião, e muito. Não significa que ele não amasse as pessoas, óbvio, né? Jesus é o próprio amor. Então não se pode nem dizer que Jesus amava, Jesus é o próprio amor. Todos os seus gestos eram amor à humanidade. Claro que Jesus amava todas as pessoas que tivessem ou que não tivessem uma religião, isso é evidente. Porém, não é correto dizer que Jesus não amava a religião. Primeiro, porque ele tinha uma religião.
que era o judaísmo, a religião dos seus pais. E ele cumpriu integralmente o judaísmo. Foi um judeu muito correto. Nasceu, viveu e morreu como judeu, portanto, praticando e amando a sua religião. E, em segundo lugar, ele mesmo criou uma. Tem prova de amor por religião mais forte do que criar uma? Então, por favor, não compartilhe mais essa ideia de que Jesus Cristo não amava a religião, amava as pessoas. Amava muito as pessoas e amava muito a religião, a ponto de ter criado uma para chamar de sua, né? Quem propaga esse tipo de pensamento, na verdade, quer enfraquecer a religião, quer enfraquecer a Igreja de Cristo, né? Então não podemos deixar que isso aconteça. Como também não podemos deixar que os erros cometidos pelos homens e pelas mulheres da Igreja ofusquem a sua natureza divina e perfeita, né? As portas do inferno nunca prevalecerão sobre ela, diz o próprio Jesus. É uma promessa do Senhor, né? A igreja é santa, não precisamos ter medo de afirmar essa verdade, né? A igreja é santa e perfeita. Pecadores e errados somos nós, seus seguidores e membros, né? A igreja não é apenas o conjunto dos batizados religiosos e do clero, não é simplesmente a soma dos seus fiéis. Muito mais, a igreja é o corpo invisível de Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro condutor da igreja e a sua alma é o Espírito Santo. A igreja que Jesus fundou, que subsiste na Igreja Católica, é santa, imaculada, perfeita, pura, transformadora, aberta a todos, preocupada com a humanidade, propagadora da justiça, difusora da paz, do perdão e do bem. Se nós não somos assim, se os nossos líderes religiosos não são assim, errados e pecadores somos nós. Então nos convertamos e sejamos como Deus espera, porque a igreja como tal continuará santa e imaculada, mesmo se nada santos e nada imaculados somos nós que a conduzimos. Agora façamos juntos a segunda leitura, que nos apresenta a experiência dos últimos dias de Paulo sobre a terra, e aí aprofundemos mais um pouco e rapidamente a figura desses dois, antes de encerrar a nossa catequese. Segunda leitura é da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8 e 17 e 18. Caríssimo, quanto a mim, já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Destaco logo: o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Essa constatação de Paulo sobre a própria trajetória se aplica também a nós. Mesmo se somos muitas vezes incapazes de perceber em todos os momentos a presença de Deus, porque não prestamos muita atenção às suas manifestações, o Senhor está sempre perto de nós, caminha conosco, nos fortalece. Quando nos bate a fraqueza, é a Ele que nós devemos recorrer, perceber, sentir a sua presença. A consequência vai ser recobrar as forças, descobrir forças que nós nem mesmo sabíamos que existiam. Mas Paulo demonstra uma confiança inabalável em Deus. De fato, essa também é uma lição muito importante para nós. Para Paulo, como nós sabemos, viver ou morrer não era importante. Tem aquela frase dele famosa, né, que a gente conhece, viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho.
Importante, então, não era nem viver nem morrer, era estar unido a Cristo. Viver o seu evangelho. Feita essa descoberta, Paulo passou a dedicar a sua vida à prática do evangelho e à sua difusão. Né? Agora, perto da morte, ele nem mesmo usa a palavra morte, nem faz parte do vocabulário de Paulo a palavra morte. Ele fala em partida. E nós precisamos aprender com Paulo sobre esse assunto. Né? A nossa saída deste mundo não é morte, é partida, é passagem para a continuidade da vida ainda mais plena do outro lado. Né? É uma passagem, uma partida para a vida verdadeira, junto do nosso Deus, sem as limitações do tempo, do espaço e da enfermidade. Né? Deus nos espera de braços abertos do outro lado. Paulo sabe também que do outro lado não vai encontrar um castigador, um carrasco. Ele fala de justo juiz, ok? Ou seja, aquele que julga com justiça. Mas calma, hein? A justiça em Deus está sempre atrelada à misericórdia. Então, quando Paulo fala de justo juiz, ele quer dizer que Deus, como juiz, julga os nossos atos. Mas como fonte de misericórdia, abraça a nossa fraqueza, nos oferece o perdão de nossas faltas, se foi de coração sincero que o buscamos. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o reino celeste. É como Paulo conclui essa sua manifestação a Timóteo. Né? Esse era o destino de Paulo, a salvação para o reino celeste. Esse é o nosso destino, a salvação para o reino celeste. Tanto Pedro como Paulo foram mortos por causa de Jesus Cristo. Foram mártires, como nós chamamos. Né? Por isso que se você for à igreja hoje à noite ou amanhã, ou acompanhar a missa pelos meios de comunicação, você vai ver a igreja toda de vermelho. Né? É a cor do sangue dos mártires, né? Aqueles que derramaram o sangue por Jesus. Desde as épocas mais antigas, a Igreja de Roma celebra essa solenidade de Pedro e Paulo como uma única festa no dia 29 de junho. Aqui a gente vai celebrar no dia 28 porque é o domingo mais próximo. Pelo martírio, eles se tornaram para sempre irmãos. E ao mesmo tempo, os fundadores dessa nova Roma, agora cristã. Pelo martírio, pela sua fé, pelo seu amor, Pedro e Paulo indicam onde está a verdadeira esperança. Eles são os fundadores de um novo tipo de cidade, que deve se formar sempre no meio da antiga cidade humana, que continua a ser ameaçada pelas forças do pecado e do egoísmo. O Papa Emérito Bento XVI tem uma lição belíssima sobre a solenidade de São Pedro e São Paulo. Eu trago um trechinho para você. Ele diz: Pedro e Paulo, pelo seu martírio, estão em um relacionamento recíproco para sempre. Uma das imagens preferidas pela iconografia cristã é o abraço entre os dois apóstolos a caminho do martírio. Aqui me permitam fazer uma pausa. Em uma das minhas idas a Roma, eu na verdade nem sabia disso, né? Eu estava indo para a Basílica de São Paulo, que fica afastada, né? As outras três ficam dentro de Roma, São Pedro, Santa Maria e São João, e a Basílica de São Paulo, que é a quarta Basílica Papal, fica fora da cidade. Né? Eu estava indo para lá, nem era a primeira vez, já tinha ido, e no caminho, a pessoa que estava dirigindo o carro para mim disse: olha, aqui é um lugar muito importante. E nem tinha muita coisa assim. Eu digo: mas o que foi que aconteceu aqui, né? Um lugar assim meio afastado. Ela disse: aqui foi a última vez que Pedro e Paulo se encontraram. Cada um numa direção, se encontraram aqui, e as últimas palavras de um para o outro foram: bom martírio, né? Então aquilo mexeu muito comigo, né? Me tocou muito, né? Até a morte é assumida por Jesus. Porque Jesus é maior que tudo, porque a força de Deus vence até a morte, né? Continuo com Bento XVI. No mais íntimo, o seu próprio martírio é a realização de um abraço fraterno. Eles morrem pelo único Cristo, e no testemunho pelo qual dão a vida, são um só. Nos escritos do Novo Testamento,
podemos, por assim dizer, seguir o desenvolvimento do seu abraço, a relação de unidade, a realização da unidade no testemunho e na missão. Tudo começa quando Paulo, 3 anos depois da sua conversão, vai a Jerusalém para conhecer Pedro. Isso está no primeiro capítulo de Gálatas. E volta a Jerusalém 14 anos depois para expor às pessoas mais notáveis o evangelho que ele anuncia. No final desse encontro, Tiago, Pedro, João estenderam a mão, confirmando assim a comunhão que congrega no único evangelho de Jesus Cristo. É um bonito sinal do abraço interior em crescimento, que se desenvolve apesar da diversidade dos temperamentos e das funções. No fato de que os colaboradores mencionados no final da primeira carta de São Pedro, Silvano e Marcos, são colaboradores igualmente estreitos de São Paulo. Na união dos colaboradores torna-se visível de um modo muito concreto a comunhão da única igreja, o abraço dos grandes apóstolos. Esta celebração recorda que São Pedro foi escolhido por Cristo. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E humildemente aceitou a missão de ser rocha da igreja e apacentar o rebanho de Deus, apesar de suas fragilidades humanas. Os Atos dos Apóstolos ilustram seu papel como líder da igreja depois da ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. Pedro dirigiu os apóstolos como o primeiro Papa e assegurou que os discípulos mantivessem a verdadeira fé. Na passagem do Evangelho de São Mateus, São Pedro faz a sua confissão de fé em Jesus, reconhecendo-o como Messias e Filho de Deus. Em resposta, o Senhor revela a missão que pretende confiar-lhe, ou seja, a de ser pedra, rocha, fundamento visível sobre o qual está construído todo o edifício espiritual da Igreja. São Paulo também é coluna do edifício espiritual da Igreja. Antes da sua conversão, era Saulo, mas depois do seu encontro com Cristo e sua conversão, continuou seguindo para Damasco, onde foi batizado e recuperou a visão. Adotou o nome de Paulo e passou o resto da sua vida pregando o Evangelho sem descanso às nações. E ainda o último trecho da catequese de Bento XVI, a iconografia tradicional apresenta São Paulo com a espada. E sabemos que esta representa um instrumento do seu martírio. São Paulo foi decapitado, né? São Pedro foi morto numa cruz, de cabeça para baixo, crucificado, e Paulo foi decapitado. Mas, repassando os escritos de Paulo, descobrimos que a imagem da espada se refere a toda a sua missão de evangelizador. Por exemplo, quando já sentia aproximar-se a morte, escreve a Timóteo, como hoje lemos, combati o bom combate. Aqui não se trata seguramente do combate de um comandante, mas daquele de um arauto da palavra de Deus, fiel a Cristo e a sua igreja, por quem se consumou totalmente. Por isso mesmo, o Senhor lhe deu a coroa de glória e o colocou, juntamente com Pedro, como coluna do edifício espiritual da igreja. Essa era a lição de Bento XVI sobre o assunto. Já nos encaminhando para a conclusão, Simão, que era o nome original de Pedro, era um pescador de Betsaida, que depois se estabeleceu em Cafarnaum. Portanto, era um homem, digamos assim, entre aspas, rude, do trabalho braçal, do sol na pele, das madrugadas no mar. Um homem que tinha essa característica braçal, da força, enfim. Foi o seu irmão, André, que o apresentou aos seguidores de Jesus. Mas existe um estudo histórico que mostra que talvez ele já tivesse tido acesso à pregação de João Batista,
como preparação para o encontro com Jesus, né? Jesus muda o seu nome de Simão para Pedro, pedra mesmo, não é? Realizando em sua pessoa esse tema da pedra fundamental, né? É importante que você repare sempre que Pedro é a pedra que sustenta a igreja, hoje na figura de Francisco, mas a igreja não é dele, não pertence a ele, a igreja é sempre de Cristo. E Jesus não confiou a Pedro a propriedade da sua igreja, mas a sua condução enquanto peregrino na terra, né? Simão Pedro é uma das primeiras testemunhas daquele túmulo vazio e tem uma aparição especial de Jesus ressuscitado. Depois da ascensão, ele toma a direção da comunidade cristã, define as linhas programáticas do grande anúncio cristão e, por uma intervenção direta do Espírito Santo, é o primeiro a tomar consciência da necessidade de abrir uma igreja para os pagãos, né? Ou melhor, de abrir a igreja, não uma igreja, de abrir a igreja para aqueles que não descendiam da tradição da antiga aliança do judaísmo, né? Ao mesmo tempo, essa missão espiritual que Jesus lhe confia não é que o liberta da condição humana, né? Nem das deficiências do seu temperamento. Tanto que, por exemplo, Pedro e Paulo tinham personalidades muito diferentes e chegaram até a ter alguns conflitos entre eles, o que não deve assustar ninguém, é absolutamente normal. Duas pessoas diferentes, embora unidas pelo mesmo objetivo, que era o anúncio do Evangelho, a consolidação da igreja, mas que, pela sua diversidade, eventualmente entram em conflito. Isso não tem problema nenhum, como também não tem problema nenhum hoje na família, na igreja, a gente ter conflito. O problema é parar nos conflitos, né? Quando vai, então, a Roma, como vimos hoje, Pedro se torna o apóstolo de todos, né? Cumpre plenamente a sua missão de pedra, na qual a igreja é fundada, né? Reúne judeus e pagãos em um edifício, entre aspas, edifício espiritual, e sela essa missão com o seu sangue derramado na cruz do martírio, né? Em relação a Paulo, que era antes Saulo, era um empresário do ramo de tendas, um intelectual, falava muitas línguas, cidadão romano, um homem letrado, respeitado, com acesso aos poderosos do seu tempo, né? Depois da sua conversão na estrada de Damasco, ele faz 5 grandes viagens, né, por todo o mundo conhecido da época, né? Vai cruzando assim o Mediterrâneo de um ponto ao outro e volta, né? A primeira viagem foi na companhia de Barnabé, saem de Antioquia, vão para Chipre, depois para a Turquia, né? Depois vão até Jerusalém, tem ali o concílio, e depois ele começa uma segunda viagem, né? Dessa vez expressamente enviado pelos 12, né? Por aqueles que eram os apóstolos de Jesus, né? Aqueles 12 que eram os 11, né? Menos Judas, né? 12 menos Judas, depois substituído por Matias, né? Vai de novo até a Turquia, depois vai para Frígia, Galácia, fica doente, muda para a Europa com Lucas, o que escreveu o Evangelho e os Atos dos Apóstolos, funda na Grécia uma comunidade muito importante que é a de Filipe, da carta aos Filipenses, que vocês conhecem, né? Depois é preso, depois sai de novo, evangeliza toda a Grécia, Corinto, Tessalônica, né? Em Atenas tem um papel super importante no Areópago, no diálogo com a filosofia, com a ciência, com o pensamento racional, enfim, né? E funda essa comunidade de Corinto, que foi muito importante, uma comunidade numerosa, né? E para a qual ele faz algumas intervenções particulares. Depois volta para Antioquia, né? Eu queria concluir a nossa catequese de hoje dando assim uma impressão muito pessoal, né? O que me chama muito a atenção, de fato, é a transformação que acontece, né, nas pessoas de Pedro e Paulo. Isso aqui para mim é muito forte mesmo, né? Comparar o antes e o depois, não é, dos dois. Pedro, embora fosse um valente pescador, acostumado a enfrentar os perigos do mar, era internamente medroso, vacilava,
Era destemperado, teimoso, oscilava muito. Não foi capaz de assumir a sua relação com Jesus no momento crucial, né? Não teve força nem sequer para acompanhar Jesus nos seus momentos mais dramáticos, acompanhar o seu mestre naquele momento em que era necessário, né? Saulo, de igual modo, era um homem cruel, que perseguiu e matou em nome da religião, foi intolerante, violento. Depois da obra que Jesus faz em cada um, sem se importar com o passado que tiveram, mas olhando para a potencialidade de cada um, a partir da abertura de coração que ambos alcançam, aquele pescador vacilão se transforma num homem corajoso, santo, atento, um autêntico líder. Exerce o seu papel de líder da igreja recém-fundada por Jesus e não volta a decepcionar o seu mestre. Paulo, de cruel perseguidor, agora se torna o maior professor de cristianismo da história. Com as suas obras literárias e os seus inesquecíveis discursos, mas sobretudo com o seu testemunho de vida, catequizou o mundo e salvou muitas almas. O exemplo dos apóstolos Pedro e Paulo deve iluminar a nossa mente, acender no nosso coração, nós que somos crentes, batizados, o santo desejo de cumprir a vontade de Deus, de anunciar ao mundo as maravilhas de Deus, de comunicar que Deus nos ama imensamente e o seu amor misericordioso tudo vence e tudo transforma, a fim de que a igreja peregrina sobre a terra seja sempre mais fiel ao seu Senhor, né? Seja assim também para nós a transformação de vida que o Senhor quer operar. Amém. Né? Então a gente vai encerrando por aqui, né? Estamos com até um tempo hoje um pouco mais longo, né? Estamos com 1h01 já de catequese. Eu não sei como é que você aguenta, mas agradeço a presença até agora, né? Então peçamos essa graça da fidelidade, da santidade. A gente volta a se encontrar no próximo sábado, no mesmo horário, às 3h30 da tarde, para continuar com as nossas catequeses, né? Um abraço muito carinhoso para você, bom finzinho de sábado, bom domingo, boa semana de santidade, de vivência do Evangelho, e vamos rezando uns pelos outros, nos encontrando sempre na Eucaristia. Tchau!